Ah, mãe, cancelamos ontem. Esqueci de te avisar. Minha filha disse isso rindo como se fosse uma piada interna, enquanto eu estava ali na porta dela, encharcada até os ossos, depois de 14 horas dirigindo sob uma tempestade que parecia nunca acabar. 14 horas. De Porto Alegre até São Paulo. Sozinha, com 63 anos nas costas e uma mala cheia de presentes para meu neto Enzo, que completava 1 ano de vida naquele dia. Mas o que minha filha não sabia, o que ela jamais poderia imaginar naquele momento, era que aquela risada debochada seria a última vez que ela riria da minha cara. Porque em 72 horas eu descobriria algo que mudaria nossas vidas para sempre. E não seria ela quem riria por último. Deixa eu voltar um pouco. Meu nome é Helena, tenho 63 anos e fui enfermeira por 38 anos antes de me aposentar. Viúva há 8 anos, perdi meu marido, Antônio, para um câncer fulminante que levou apenas 6 meses entre o diagnóstico e o fim. Temos uma filha única, Mariana, que hoje tem 35 anos. Criei ela sozinha depois que Antônio faleceu, trabalhando em 3 turnos diferentes para pagar escola particular, inglês, natação, tudo que uma mãe quer dar para amar a filha. Vi ela se formar em arquitetura, conhecer Tiago, um empresário do ramo imobiliário, e casar em uma cerimônia linda que custou R$80 mil, dos quais paguei metade. Quando Enzo nasceu, senti que minha vida tinha finalmente encontrado um propósito renovado. Seria a avó presente, carinhosa, aquela que o neto lembraria com saudade quando crescesse. Mas voltando àquele dia maldito, eram 6 horas da manhã quando saí de Porto Alegre. A previsão do tempo alertava para chuvas fortes, mas eu não me importei. Nada me impediria de estar lá no primeiro aniversário do meu neto. Dirigi pelas estradas do Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, depois Paraná, depois finalmente São Paulo. A chuva me acompanhou quilômetro após quilômetro. Meus ombros doíam, minhas costas reclamavam. Meus olhos ardiam de tanto forçar a vista através do para-brisa embaçado. Parei apenas 2 vezes, rapidamente, para ir ao banheiro e tomar um café requentado em postos de beira de estrada. Cheguei às 8 horas da noite em Higienópolis, no bairro nobre onde Mariana e Tiago compraram aquela mansão de 3 andares. Mansão essa que, devo mencionar, só existe porque vendi meu apartamento em um bairro valorizado de Porto Alegre por R$800 mil e dei 250 mil de entrada para eles. Na época, Mariana chorou de gratidão, me abraçou forte e disse: "Mãe, você sempre terá um lar aqui. Esta casa é sua também." Eu acreditei. Como fui ingênua. Estacionei na rua, peguei a mala pesada do banco de trás e caminhei até a porta principal. Estava tão encharcada que minha roupa grudava no corpo. Meu cabelo grisalho pingava água fria pelo meu pescoço. Mas eu sorria. Sorria porque imaginava a carinha do Enzo quando me visse. Imaginava abraçar minha filha. Imaginava finalmente descansar depois daquela jornada exaustiva. Toquei a campainha. Esperei. Ouvi passos do outro lado. A porta se abriu. E lá estava Mariana. Impecável em um vestido azul marinho que eu nunca tinha visto. Maquiagem perfeita. Cabelos presos em um coque elegante. Ela olhou para mim de cima a baixo. E então fez aquela expressão. Sabe aquela expressão de quem acabou de ver algo inconveniente? Foi exatamente isso. Não felicidade. Não alívio por ver que cheguei bem depois de 14 horas de estrada. Inconveniência. "Mãe?" Ela disse como se minha presença ali fosse uma surpresa desagradável. "O que você está fazendo aqui?" Meu coração começou a bater mais rápido. Algo estava errado. Muito errado. "Mariana, é o aniversário do Enzo. Eu dirigi o dia inteiro para chegar a tempo." Ela soltou uma risada curta, nervosa, e olhou por cima do ombro para dentro da casa. Foi quando eu ouvi vozes, risadas, música suave, luzes coloridas refletindo nas paredes do hall de entrada.
Ah, mãe, cancelamos ontem. Esqueci de te avisar. Ela disse isso com uma leveza assustadora, como quem comenta sobre o clima. A mãe do Tiago insistiu tanto em fazer uma festa aqui na casa dela. E como a família dele é bem maior, acabamos mudando tudo. Não dava para ter 2 festas, né? Muita correria. Eu fiquei em silêncio. Meu cérebro se recusava a processar aquelas palavras. Cancelamos. Esqueci de te avisar. Não dava para ter 2 festas. Mas... Mariana, eu dirigi 14 horas. 14 horas na chuva. Eu te mandei mensagem ontem de manhã confirmando que estava vindo. É, eu vi a mensagem, mas estava tão corrida organizando tudo aqui que acabou passando. Ela deu de ombros. Literalmente deu de ombros, como se fosse nada. Como se 14 horas da minha vida, a exaustão, o perigo de dirigir sozinha naquela tempestade, tudo isso fosse... nada. Foi quando ouvi a voz da sogra dela lá de dentro, alta e estridente. Mariana, querida, vem ver o bolo que mandei fazer. 5 andares, todo personalizado. E risadas. Muitas risadas. Olhei para minha filha. Ela olhou para mim. E naquele momento, vi algo nos olhos dela que me partiu ao meio. Vergonha. Ela estava com vergonha de mim. Da minha roupa encharcada. Do meu cabelo desgrenhado. Da minha mala velha. Da minha simples presença. Mãe, olha, seria muito constrangedor você aparecer agora assim, toda molhada, sem ter se arrumado. A família do Tiago toda está aqui. Gente importante, sabe como é. Melhor você ir para um hotel descansar. Amanhã a gente se fala, tá bom? Ela nem esperou minha resposta. Começou a fechar a porta. Devagar, mas firmemente. Mariana, espera, eu... A gente se fala amanhã, mãe. Boa noite. A porta se fechou. Ouvi o clique da tranca. E eu fiquei ali, parada debaixo da chuva que continuava caindo, segurando minha mala estúpida cheia de presentes que meu neto nunca veria. Através da janela da sala, consegui ver vultos de pessoas rindo, taças erguidas, decoração rosa e azul, balões flutuando no teto. A festa não tinha sido cancelada. A festa estava acontecendo naquele exato momento, a poucos metros de mim. Eu é que tinha sido cancelada. Meus joelhos fraquejaram. Senti como se tivesse levado um soco direto no estômago. Não, pior que isso. Senti como se tivesse caído de um prédio e todos os ossos do meu corpo tivessem se estilhaçado ao mesmo tempo. A dor era física, real, pulsante. Não sei quanto tempo fiquei ali parada. Poderiam ter sido segundos, poderiam ter sido minutos. Finalmente arrastei meus pés de volta para o carro. Coloquei a mala no banco de trás. Sentei no banco do motorista. Fechei a porta. E então, apenas então, quando estava sozinha e protegida pela privacidade do meu carro velho, eu desabei. Chorei como não chorava desde o funeral do Antônio. Chorei com soluços que vinham do fundo da alma. Aquele tipo de choro que dói no peito e faz o corpo inteiro tremer. Segurei o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Como ela pôde? Como minha filha, minha única filha. Aquela que eu carreguei no ventre, que amamentei, que criei com tanto amor e sacrifício. Como ela pôde fazer isso comigo? Não sei quanto tempo fiquei ali, mas eventualmente a exaustão das 14 horas de estrada começou a pesar. Eu precisava sair dali. Não conseguiria dirigir até Porto Alegre naquele estado, então peguei meu celular e procurei o hotel mais próximo. Encontrei um a 15 minutos dali. Nada luxuoso, mas serviria. Dirigi no piloto automático, a visão ainda embaçada pelas lágrimas, e por pouco não bati em um poste ao fazer uma curva. Isso me assustou o suficiente para eu me concentrar minimamente no caminho. O hotel era simples, uma rede econômica com quartos funcionais. A recepcionista, uma moça jovem de uns 20 e poucos anos, olhou para mim com uma mistura de preocupação e pena quando me viu toda molhada e com os olhos inchados. "A senhora está bem?"
Ela perguntou gentilmente. Eu menti que sim. Paguei a diária que custou R$ 220 e subi para o quarto no segundo andar. Tranquei a porta, deixei a mala cair no chão e me joguei na cama sem nem trocar de roupa. Fiquei olhando para o teto branco e rachado, ouvindo o barulho da chuva na janela. E foi ali, naquele quarto impessoal de hotel, que toda a minha vida passou diante dos meus olhos como um filme triste e longo. Lembrei de quando Mariana tinha 7 anos e quebrou o braço brincando na escola. Eu larguei meu turno no hospital no meio do expediente e corri para buscá-la. Segurei ela no colo, no pronto-socorro, enquanto o médico colocava o gesso. Cantei músicas no ouvido dela para ela não ouvir os gritos de outras crianças. Lembrei de quando ela tinha 15 anos e foi rejeitada pelo primeiro namorado. Passei a noite inteira acordada com ela, fazendo pipoca, assistindo filmes bobos, dizendo que ela era linda e especial e que qualquer garoto seria sortudo em tê-la. Lembrei de quando ela passou no vestibular de arquitetura, a carreira dos sonhos dela, e eu chorei de orgulho ao vê-la abrir o resultado online. Mas, principalmente, eu lembrei do sacrifício. O interminável, inesgotável sacrifício. Depois que Antônio morreu, deixando apenas dívidas de tratamento médico e um apartamento quitado, eu fiquei sozinha com uma filha de 27 anos que ainda estava no 5º semestre da faculdade particular. A mensalidade custava R$ 3.200 por mês. Eu ganhava 7.000 como enfermeira, um salário decente, mas não suficiente para tudo. Então comecei a fazer plantões extras. Trabalhava de segunda a sexta no turno da manhã, fazia plantões noturnos 3 vezes por semana e aos sábados cobria o turno de colegas que queriam folga. Dormia 4, às vezes 5 horas por noite. Meu corpo vivia dolorido. Desenvolvi artrite nos joelhos de tanto ficar em pé. Mas eu não reclamava porque Mariana precisava se formar, precisava ter um diploma, precisar ter um futuro melhor que o meu. Ela se formou aos 30 anos, com 3 anos de atraso porque preferiu fazer estágio remunerado em vez de focar só nos estudos. Eu não julguei. Achei até sensato da parte dela. Quando finalmente se formou, conseguiu um emprego em um escritório de arquitetura renomado, ganhando R$ 5.000. Eu estava tão feliz. Finalmente ela era independente. Finalmente eu poderia respirar. Mas então ela conheceu Tiago, um homem bonito, bem-sucedido, dono de 3 imobiliárias espalhadas por São Paulo. Ele era 8 anos mais velho que ela. Já tinha um apartamento próprio, um carro importado, uma vida estabelecida. Mariana se apaixonou instantaneamente. 6 meses depois, ele pediu ela em casamento em um restaurante caríssimo, com vista para o Parque Ibirapuera. Ela me ligou chorando de felicidade. Eu também chorei, genuinamente feliz por ela. O casamento foi marcado para 8 meses depois. Tiago queria algo grandioso. Afinal, ele tinha uma reputação a manter no mercado imobiliário. A mãe dele, Dona Célia, uma mulher de 60 anos com cabelo pintado de loiro platinado e unhas sempre perfeitas, insistiu em uma festa com 200 convidados em um buffet de luxo na Zona Sul. O orçamento? R$ 80.000. Tiago pagaria metade, mas esperava que a família da noiva pagasse a outra metade. Como é tradição, ele disse. Tradição. Como se tradição pagasse conta. Mariana me ligou constrangida. Mãe, eu sei que é muito dinheiro, mas a família do Tiago é assim, sabe? Eles se importam com aparências. E eu não quero começar meu casamento com essa tensão. Eu olhei para minha conta bancária. Tinha R$ 60.000 guardados, economizados duramente ao longo de 8 anos de viuvez. Eram para minha própria aposentadoria, para emergências, para garantir minha segurança na velhice. Transferi 40.000 para Mariana sem pensar 2 vezes. Ela chorou de gratidão no telefone. Disse que eu era a melhor mãe do mundo. O casamento foi lindo, não vou mentir. Mariana estava deslumbrante no vestido branco de renda.
Tiago elegante em seu smoking italiano. Dancei na festa até meus pés ficarem dormentes. Sorri em todas as fotos. Abracei todos os convidados. Mas quando voltei para Porto Alegre 2 dias depois, sentada no ônibus de viagem porque não tinha dinheiro para passagem de avião, olhei pela janela e me senti vazia. Como se tivesse dado mais um pedaço de mim e ficasse cada vez menor. 1 ano depois, Mariana engravidou. Foi uma surpresa, eles não estavam planejando. Mas Tiago ficou eufórico com a notícia de que seria pai. Eu também fiquei. Seria avó. Meu primeiro neto. Uma nova chance de ter família, de me sentir necessária novamente. Mas então começaram os pedidos. Mãe, a gente quer comprar uma casa maior antes do bebê nascer. Esse apartamento do Tiago é só 2 quartos. Não dá para criar uma criança aqui. Eles tinham encontrado uma mansão perfeita em Higienópolis. 3 andares, 5 quartos, jardim, garagem para 3 carros. O preço? R$1.100.000. Tiago conseguiria financiar 850 mil, mas precisavam de 250 mil de entrada. Olhei novamente para minhas finanças. Tinha restado 20 mil reais da economia anterior, mais uns 50 mil, que juntei trabalhando até me aposentar aos 61 anos. Não era suficiente. Mas eu tinha o apartamento. O apartamento que Antônio e eu compramos há 35 anos, que pagamos suando durante 20 anos, que era quitado, que valia, segundo a avaliação recente, 800 mil reais. Era meu único patrimônio, minha única segurança. Mariana veio a Porto Alegre pessoalmente para pedir. Sentou comigo na sala, segurou minhas mãos e disse com lágrimas nos olhos: Mãe, eu sei que é muito pedir, mas pensa no seu neto. Ele vai crescer nessa casa. Você vai ser sempre bem-vinda. Vai ter um quarto só seu. Vai poder ficar quanto tempo quiser. Essa casa vai ser da família. Sua também. E então ela disse a frase que me convenceu. Mãe, depois de tudo que você já fez por mim, eu queria tanto te retribuir. Te dar um lugar onde você sempre seja bem-vinda. Onde você possa envelhecer perto de nós. Perto do seu neto. Assinei a venda do apartamento uma semana depois. Transferi os 250 mil reais para a conta de Mariana. Ela e Tiago compraram a mansão. Eu me mudei para um pequeno apartamento alugado de um quarto em um bairro mais simples, pagando R$1.500 reais de aluguel por mês da minha aposentadoria de R$4.800 reais. O que sobrava mal dava para comida, contas e remédios da pressão alta que desenvolvi. Enzo nasceu 6 meses depois. Um bebê lindo, gordinho, com olhos cor-de-mel iguais aos da Mariana quando era criança. Fui visitá-los no hospital. Segurei meu neto nos braços e senti que tudo havia valido a pena. Todo o sacrifício, toda a dor, tudo. Porque agora eu tinha um propósito novamente. Mas nos meses seguintes, algo começou a mudar. Minhas visitas a São Paulo começaram a se tornar inconvenientes. Sempre tinha algo. Mãe, essa semana não dá. O Enzo está com o sono todo bagunçado. Mãe, a Célia está aqui essa semana ajudando. Mãe, o Tiago está com muito trabalho e a casa está uma bagunça. Eu entendia, claro. Bebês são difíceis, mas doía um pouco cada vez que minha visita era adiada. E então vieram os pedidos por dinheiro. Mãe, você pode me ajudar com 3 mil esse mês? As fraldas e fórmula estão caríssimas. Eu mandava. Mãe, mais 3 mil? O pediatra particular é caro, mas é o melhor. Eu mandava. Todo mês, 3 mil reais da minha aposentadoria iam direto para a conta da Mariana. Sobrava 1.300 reais para mim depois do aluguel. Parei de comprar carne, passei a comer muito arroz com ovo. Cancelei meu plano de saúde porque não conseguia mais pagar. Mas tudo bem, pensava eu. É pelo meu neto, é pela minha família. Deitada naquela cama de hotel, com a roupa ainda molhada grudando no meu corpo, fazendo as contas na minha cabeça,
percebi algo aterrorizante. Nos últimos 3 anos, eu tinha dado para minha filha 40 mil reais para o casamento, 250 mil reais de entrada da mansão, 3 mil reais por mês durante 24 meses, totalizando 72 mil reais. Além de presentes de Natal, aniversário, roupas para o Enzo que eu comprava e mandava pelos correios. Somando tudo, eu tinha dado para ela mais de 360 mil reais. Mais que 300 mil reais. E em troca, fui excluída do aniversário do meu próprio neto. Excluída. Como se eu fosse uma estranha inconveniente. Como se meu amor fosse um fardo. Algo dentro de mim se rompeu naquela hora. Não foi súbito. Não foi dramático. Foi como uma corda que vem se desgastando há anos e finalmente arrebenta. Eu não chorei mais. Não senti mais pena de mim mesma. Senti algo diferente. Algo que não sentia há muito, muito tempo. Raiva. Não, mais que raiva. Clareza. Clareza absoluta e cortante como vidro quebrado. Levantei da cama, tirei a roupa molhada. Tomei um banho quente que fez meu corpo dolorido relaxar um pouco. Vesti o pijama que tinha trazido na mala. Liguei a pequena cafeteira do quarto e fiz um café forte. Sentei na mesinha ao lado da janela. Abri minha bolsa e comecei a revisar documentos que sempre carrego comigo por puro hábito profissional. Carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, alguns extratos bancários. E então, lá no fundo, uma pasta plástica amarelada que não abria há anos. Dentro dessa pasta estava a escritura do apartamento. Aquele apartamento de 800 mil reais que vendi para dar entrada na mansão da Mariana. Peguei o documento, olhei para as páginas cheias de termos jurídicos que nunca tinha prestado muita atenção e comecei a ler. Realmente ler. Devagar, palavra por palavra. E foi quando eu vi uma cláusula no meio do documento. Um parágrafo que meu advogado da época deve ter colocado, mas que eu, na correria da venda, nunca reparei direito. A cláusula dizia: fica resguardado a vendedora, Helena Maria dos Santos, usufruto vitalício do imóvel, podendo retomá-lo mediante notificação à compradora com antecedência mínima de 30 dias. Usufruto vitalício. Eu ainda tinha direitos sobre aquele apartamento. Eu podia retomá-lo. Meu coração começou a acelerar. Procurei outros papéis. Encontrei uma cópia do contrato de financiamento da mansão de Higienópolis. Tiago tinha me pedido para assinar como garantidora, porque a renda dele sozinha não era suficiente para aprovar o crédito de 850 mil reais. Na época pareceu só uma formalidade, mas olhando agora com olhos novos, percebi o que aquilo significava. Eu era garantidora. Se eles não pagassem, o banco vinha atrás de mim. Mas também eu podia revogar essa garantia. E se eu revogasse, o banco exigiria quitação imediata ou executaria a dívida. Minha mente começou a trabalhar rápido. Eu tinha sofrido. Minha filha me humilhou, me descartou como lixo. E ainda por cima, descobri que tinha documentos, direitos, poder que eu nem sabia que tinha. Um poder que ela nunca imaginou que eu usaria. Mas algo me incomodava. Será que era vingança o que eu queria? Será que era isso que eu tinha me tornado? Uma mulher amargurada buscando punir a própria filha? Olhei para o reflexo no vidro da janela. Vi uma mulher de 63 anos, cabelos grisalhos ainda úmidos, olhos vermelhos de tanto chorar, rosto cansado marcado por anos de trabalho pesado. Essa mulher tinha dado tudo, absolutamente tudo. E o que recebeu em troca? Não era a vingança que eu queria. Era dignidade. Era respeito. Era simplesmente parar de ser pisada. E se isso significava usar os recursos legais que eu tinha à disposição, então que assim fosse. Peguei meu celular. Eram 2h15 da manhã. Mas eu não conseguiria dormir mesmo. Procurei nos meus contatos o nome do Dr. Henrique Almeida, um advogado que tinha sido colega do meu falecido marido e que sempre me disse:
Helena, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa jurídica, me liga. Salvei o número dele na tela, prometendo ligar assim que amanhecesse. Prometi a mim mesma que na segunda-feira de manhã, assim que voltasse para Porto Alegre, eu iria direto ao escritório dele. E começaria a retomar minha vida, minha dignidade, meu poder. Minha filha tinha me pedido para desaparecer, para sumir de vista porque eu era constrangedora. Ela ia ter exatamente o que pediu, mas não antes de eu organizar cada detalhe da minha saída. E quando eu finalmente saísse, quando eu realmente desaparecesse da vida dela, seria nos meus termos, não nos dela. Terminei o café que já estava frio e me deitei novamente. Dessa vez, não chorei. Olhei para o teto rachado e pela primeira vez em 8 anos desde que Antônio morreu, me senti estranhamente viva. Como se um motor que estava desligado há anos tivesse acabado de ser ligado novamente. Fechei os olhos e dormi. Um sono profundo e sem sonhos. Na manhã seguinte, acordei às 6:30. O dia estava cinzento, mas a chuva tinha parado. Tomei outro banho, vesti roupas limpas, desci para tomar o café da manhã incluído na diária. Comi pão com manteiga, tomei suco de laranja e me senti mais forte. Fui ao carro, coloquei a mala no porta-malas e comecei a viagem de volta para Porto Alegre. 14 horas novamente. Mas dessa vez, eu não estava fugindo de uma humilhação. Eu estava indo para casa planejar minha liberdade. Durante as 14 horas de estrada, montei um plano mental. Primeiro, procurar Dr. Henrique e revisar todos os documentos que tinha. Segundo, entender exatamente quais eram meus direitos legais. Terceiro, fazer o que fosse necessário para retomar meu patrimônio e minha dignidade. Quarto, desaparecer da vida da Mariana exatamente como ela queria, mas apenas depois de garantir que ela entendesse o peso das próprias escolhas. Cheguei em Porto Alegre às 10:30 da noite, exausta novamente, mas com a mente cristalina. Entrei no meu pequeno apartamento alugado, que de repente me pareceu ainda mais vazio e triste. Mas não por muito tempo. Prometi a mim mesma. Não por muito tempo. Segunda-feira de manhã, 8 horas em ponto, liguei para o escritório do Dr. Henrique. A secretária atendeu, e quando expliquei quem eu era, ela imediatamente me passou para ele. Helena, faz quanto tempo? Como você está? Ele parecia genuinamente feliz em ouvir de mim. Expliquei resumidamente a situação, sem entrar em detalhes emocionais, apenas os fatos. Tinha documentos que precisava revisar com urgência. Ele me deu um horário para aquela mesma tarde, 3 horas. Passei a manhã inteira organizando todos os papéis que tinha. A escritura do apartamento vendido. O contrato de financiamento da mansão, onde eu era garantidora. Extratos bancários dos últimos 2 anos mostrando as transferências mensais de R$ 3.000 para Mariana. Recibos de presentes, comprovantes de pagamento, tudo. Coloquei tudo em uma pasta organizadora azul que comprei em uma papelaria no caminho. Às 2:45, entrei no edifício comercial onde ficava o escritório do Dr. Henrique, no 12º andar de um prédio no centro de Porto Alegre. Ele me recebeu pessoalmente, um homem de 68 anos, cabelos completamente brancos, óculos de grau, sorriso gentil. Nos abraçamos rapidamente e ele me conduziu até sua sala. Um ambiente com estantes cheias de livros de direito e uma mesa grande de madeira escura. Helena, senta aqui. Me conta tudo, ele disse, gesticulando para a cadeira em frente à mesa. E eu contei. Contei sobre a viagem de 14 horas. Sobre a porta fechada na minha cara. Sobre os anos de sacrifício. Sobre os R$ 360 mil que dei para minha filha. Contei sem chorar, com a voz firme, apenas relatando fatos. Quando terminei, percebi que ele estava me olhando com uma mistura de tristeza e indignação. Helena, eu sinto muito.
Nenhuma mãe merece passar por isso. Ele balançou a cabeça. Mas vamos ver o que podemos fazer legalmente. Me mostra os documentos. Passei a pasta azul para ele. Ele começou a ler, devagar, fazendo anotações em um bloco amarelo. O silêncio na sala era quebrado apenas pelo som da caneta dele, arranhando o papel, e o tic-tac do relógio de parede. 10 minutos se passaram. 15. 20. Finalmente ele levantou os olhos e me encarou. Helena, você está sentada em cima de uma mina de ouro jurídica. E nem sabia, ele disse. E havia uma pitada de excitação na voz dele. Primeiro, esse usufruto vitalício no apartamento é real e legal. Você pode sim retomar o imóvel. Segundo, como garantidora desse financiamento, você tem o direito de revogar essa garantia a qualquer momento. E se você fizer isso, o banco vai exigir quitação imediata do saldo devedor ou vai executar a dívida. Terceiro, ele pausou folheando mais papéis. Quanto eles ainda devem do financiamento? 320 mil reais, segundo o último extrato que vi. Respondi. 320 mil. E quanto tempo eles têm de prazo normalmente? 23 anos ainda pela frente. Dr. Henrique assobiou baixinho. Se você revogar a garantia, o banco vai dar um prazo de 60 dias para eles quitarem os 320 mil ou vai iniciar o processo de execução do imóvel. Eles vão ter que vender a casa às pressas para pagar a dívida ou vão perdê-la para o banco. Senti um frio na espinha. Era muito poder. Poder demais. Poder que eu nunca imaginei ter. Tem mais. Doutor, Henrique continuou, pegando outro papel. Esses 3 mil reais mensais que você tem transferido para ela. Você tem todos os comprovantes? E ela assinou algum documento dizendo que era um empréstimo ou doação? Não. Era só ajuda. Eu mandava e ela recebia. Então, juridicamente, são considerados doação. Você não pode pedir de volta. Mas ele me olhou sério. Se você provar que essas doações foram feitas sob coação emocional ou mediante promessa não cumprida de retribuição, há brechas legais. Difícil, mas há brechas. Fiquei em silêncio, absorvendo tudo aquilo. Minha cabeça girava com as possibilidades, com as consequências. Henrique, finalmente falei. O que você faria no meu lugar? Ele tirou os óculos, limpou as lentes com um lenço e colocou de volta. Olha, Helena, eu não posso te dizer o que fazer, mas posso te dizer o seguinte. Você tem direitos. Você pode exercê-los. E se sua filha te tratou dessa forma depois de tudo que você fez por ela... Ele pausou, escolhendo as palavras. Às vezes as pessoas só aprendem o valor das coisas quando as perdem. E às vezes a coisa mais saudável que podemos fazer é estabelecer limites. Limites firmes. Limites firmes. Que conceito estranho para mim, que passei 63 anos sem saber o que era ter limites. Que dei, e dei, e dei, até não sobrar nada. Eu quero fazer tudo isso. Falei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Quero retomar o apartamento. Quero revogar a garantia do financiamento. Quero cortar as transferências mensais. Quero minha vida de volta. Dr. Henrique sorriu. Um sorriso triste, mas compreensivo. Então vamos começar. Isso vai levar algumas semanas, talvez meses. Mas vamos fazer direito. Primeiro, vou preparar a notificação de retomada do apartamento. Segundo, vou preparar a revogação da garantia e comunicar o banco. Terceiro, você simplesmente vai parar de transferir dinheiro. Simples assim. Para. E quarto, ele me olhou. Você vai precisar estar preparada psicologicamente para a reação dela. Sua filha vai ligar, vai chorar, vai implorar, vai tentar manipular. Você precisa estar forte. Eu assenti. Eu vou estar. E assim começou. Durante as próximas 5 semanas, Dr. Henrique trabalhou nos documentos.
Preparou a notificação oficial de retomada do apartamento com base no usufruto vitalício, com cópias autenticadas de todos os documentos necessários. Preparou a carta de revogação da garantia do financiamento e agendou reunião com o gerente do banco. E me aconselhou a simplesmente parar de responder às mensagens da Mariana e parar completamente as transferências mensais. A primeira transferência que não fiz foi a de outubro. Dia 5 de outubro passou e eu não mandei os R$3.000 de sempre. Dia 6, Mariana me mandou uma mensagem. Mãe, acho que você esqueceu a transferência desse mês. Quando puder, manda sim? Preciso comprar fraldas para o Enzo. Não respondi. Dia 7, outra mensagem. Mãe, está tudo bem? Me responde. Não respondi. Dia 8, uma chamada de vídeo. Não atendi. Dia 9, 3 chamadas perdidas. Dia 10, uma mensagem mais ríspida. Mãe, sério, o que está acontecendo? Por que você está me ignorando? Cada notificação do celular me fazia sentir culpa. Mas eu segurei firme. Não respondi nenhuma. Nenhuma. Foi difícil. Meu instinto materno gritava para eu atender, para explicar, para confortar. Mas eu lembrei da porta fechando na minha cara, da risada, do cancelamos ontem. E segurei firme. Enquanto isso, o Dr. Henrique finalizou os documentos. No dia 23 de outubro, uma segunda-feira, ele enviou via cartório a notificação oficial de retomada do apartamento. A compradora atual, uma médica de 42 anos chamada Dra. Patrícia, recebeu a notificação e, segundo o Dr. Henrique, ficou inicialmente assustada, mas depois compreensiva ao entender a situação e a cláusula legal. Ela teria 30 dias para desocupar ou negociar uma compra definitiva comigo, pagando o valor atualizado do imóvel que agora estava avaliado em R$1.050.000. Ela escolheu desocupar e procurar outro imóvel, sem problemas. No dia 25 de outubro, Dr. Henrique e eu fomos juntos ao banco, onde estava o financiamento da mansão de Higienópolis. Reunimos-nos com o gerente, um homem de terno azul marinho chamado Fernando, e apresentamos a carta de revogação da garantia. Ele leu o documento, conferiu minha identidade e suspirou. Senhora Helena, a senhora entende que ao revogar essa garantia, o banco vai exigir quitação imediata do saldo devedor de R$320.000 dos mutuários? E que se eles não quitarem em 60 dias, iniciaremos processo de execução? Eu entendo perfeitamente. Respondi com voz firme. Ele me fez assinar vários papéis. A revogação foi protocolada naquele mesmo dia. O banco teria que notificar Mariana e Tiago em até 48 horas. Saí do banco com as pernas trêmulas. Não de medo, mas de adrenalina. Eu tinha acabado de apertar o botão de uma bomba relógio. Em 2 dias minha filha descobriria. E então viria o caos. Mas antes disso, o Dr. Henrique tinha mais uma revelação para mim. Uma revelação que eu não esperava e que mudaria tudo ainda mais. Helena, tem uma coisa que eu descobri fazendo a pesquisa dos seus documentos. Ele disse quando voltamos ao escritório dele. Você tem uma tia, irmã da sua mãe, chamada Alice? Tinha. Corrigi. Tia Alice. Ela morava em Portugal, em Lisboa. Perdemos contato há uns 15 anos, mais ou menos. Por quê? Dr. Henrique puxou uma cadeira e sentou na minha frente, segurando minhas mãos. Helena, sua tia Alice faleceu há 6 meses e ela deixou você como única herdeira. Há um processo de inventário em aberto em Portugal. Meu coração quase parou. O quê? Como você sabe disso? Eu fiz uma pesquisa de antecedentes completa quando você me trouxe seus documentos. É procedimento padrão. E apareceu esse processo de inventário internacional. Aparentemente, os advogados em Portugal tentaram te contactar, mas enviaram a correspondência para o endereço da sua filha, porque era o único que tinham no cadastro atualizado do Brasil. Como seu endereço antigo,
Do apartamento. Não existe mais. Um frio percorreu minha espinha. Espera. Você está dizendo que mandaram correspondência sobre uma herança para o endereço da Mariana? Exatamente. E ela recebeu. A confirmação de recebimento datada de 5 meses atrás. Mariana sabia. Mariana sabia que eu tinha uma herança esperando em Portugal. E nunca me contou. Me escondeu. Enquanto eu mandava R$ 3.000 por mês para ela, enquanto eu vivia com R$ 1.300, enquanto eu abria mão de tudo, ela sabia que eu tinha direito a uma herança. E me escondeu essa informação. Quanto? Minha voz saiu em um sussurro. Quanto é a herança? Dr. Henrique pegou um papel impresso com o cabeçalho do escritório de advocacia português. Um apartamento de 2 quartos em Lisboa, bairro da Baixa, avaliado em 560 mil euros, o que dá aproximadamente R$ 3.200.000. E investimentos em fundos portugueses no valor de 280 mil euros, aproximadamente R$ 1.600.000. Somando tudo, são 840 mil euros. R$ 4.800.000, Helena. Sua tia te deixou quase 5 milhões de reais. O mundo girou. Literalmente girou. Segurei nos braços da cadeira para não cair. 5 milhões. Quase 5 milhões de reais. E minha filha sabia. Sabia e me escondeu. Enquanto eu passava necessidade. Ela assinou alguma coisa? Interceptou algo? Perguntei, a voz tremendo de raiva. Não conseguiu, graças a Deus. O inventário está parado justamente porque você não foi localizada e não há como prosseguir sem a herdeira. Mas Helena... Ele me olhou sério. O fato de ela ter escondido isso de você é, no mínimo, antiético. No máximo, tentativa de apropriação indébita de herança. Levantei da cadeira, caminhei até a janela, olhei para a rua movimentada lá embaixo. Pessoas indo e vindo, vivendo suas vidas, sem fazer ideia do terremoto que estava acontecendo dentro de mim. Minha filha, minha própria filha, não apenas me humilhou, não apenas me descartou, mas ativamente tentou me roubar. Me roubar uma herança que era minha por direito. Uma herança que mudaria completamente minha vida. O que eu preciso fazer para acessar essa herança? Perguntei sem tirar os olhos da janela. Vou entrar em contato com o escritório em Portugal, comprovar sua identidade e vínculo familiar e iniciar o processo de transferência. Vai levar uns 2, 3 meses. Mas o dinheiro é seu, Helena. Legalmente, completamente seu. Respirei fundo. 2, 3 meses. Poderia esperar. Tinha esperado 63 anos para ter alguma coisa que fosse verdadeiramente meu. Podia esperar mais um pouco. Faz isso. Falei me virando para encará-lo. E Henrique, quero que você documente que a Mariana recebeu essa correspondência e me escondeu. Quero tudo registrado. Não sei se vou usar isso contra ela legalmente, mas quero ter essa carta na manga. Ele assentiu. Já está documentado. Tenho cópia da confirmação de recebimento com a assinatura dela. Saí do escritório do Dr. Henrique naquela tarde, me sentindo como uma pessoa completamente diferente da que entrou. Não era mais Helena, a enfermeira aposentada coitada que vivia de migalhas. Era Helena, a mulher que tinha quase 5 milhões de reais esperando por ela em Portugal. Helena, a mulher que estava retomando um apartamento de 1 milhão. Helena, a mulher que tinha acabado de revogar a garantia do financiamento da mansão da filha. Era Helena, a mulher que finalmente tinha acordado. Os próximos 2 dias passaram em uma névoa estranha. Eu sabia que a bomba ia explodir a qualquer momento, que Mariana receberia a notificação do banco, que tudo iria desmoronar. E eu esperava, tranquila, preparada. Na quinta-feira, dia 27 de outubro, às 3h15 da tarde, meu celular tocou. Era Mariana. 56 chamadas perdidas eu já tinha dela nas últimas 3 semanas. Essa seria a 57ª. Mas algo me disse para atender. Só para ouvir.
só para confirmar que eu tinha feito a escolha certa. Atendi. Mãe! Mãe! Pelo amor de Deus! Atende! Mãe! Mariana estava gritando, histérica. Eu podia ouvir Tiago ao fundo também gritando algo. Alô, Mariana! Minha voz saiu calma. Assustadoramente calma. Mãe, o que você fez? O que você fez? O banco acabou de ligar. Disseram que você revogou a garantia do financiamento, que a gente tem 60 dias para quitar 320 mil reais ou eles vão executar a casa. Mãe, você está louca? Não, Mariana. Estou lúcida pela primeira vez em muito tempo. Lúcida? Você está destruindo a gente. Como a gente vai arranjar 320 mil reais em 60 dias? A gente vai perder a casa. O Enzo vai ficar sem casa por sua causa. Por minha causa. Interessante como ela colocava a culpa em mim. Mariana, você se lembra do aniversário do Enzo? Do aniversário de 1 ano do seu filho, que aconteceu há 5 semanas? Silêncio do outro lado. Depois, mais baixo. Mãe, eu expliquei. Foi mal entendido. Não foi mal entendido. Você me excluiu propositalmente. Me mandou embora. Fechou a porta na minha cara depois de eu dirigir 14 horas na chuva. E riu. Você riu, Mariana. Eu não ri. Eu estava nervosa. Estava com tanta gente em casa, Você riu. Eu vi. Eu ouvi. E eu entendi. Entendi que para você, eu sou um incômodo. Um constrangimento. Uma fonte de dinheiro conveniente que você pode ligar quando precisa. E descartar quando não precisa mais. Não é assim. Você está distorcendo tudo. Ela estava chorando agora. Mas eram lágrimas de desespero, não de arrependimento. E tem mais, Mariana. Eu sei da herança da tia Alice. Silêncio. Um silêncio tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Você recebeu a correspondência do inventário há 5 meses. Assinou o recebimento. E nunca me contou. Enquanto eu mandava 3 mil reais por mês para você, você sabia que eu tinha quase 5 milhões de reais esperando por mim em Portugal. E me escondeu. Mãe, eu ia te contar, eu juro. Eu só estava esperando o momento certo. O momento certo? 5 meses, Mariana. 5 meses você teve para me contar. Sabe quanto dinheiro eu te mandei nesses 5 meses? 15 mil reais. 15 mil reais que eu mal tinha, enquanto você sabia que eu tinha milhões esperando. Mãe, eu posso explicar? Não precisa explicar. Eu entendi tudo. E agora você vai entender uma coisa, Mariana. Aqueles 320 mil reais não são problema meu. Aquela casa não é problema meu. Sua vida financeira não é problema meu. Porque eu não sou mais sua mãe caixa eletrônico. Acabou. Mãe, você não pode fazer isso. Eu sou sua filha. O Enzo é seu neto. E mesmo assim você me tratou como lixo. Então agora você vai sentir como é ser descartada. Como é ser excluída. Como é ficar sozinha. Mãe, por favor, eu vou fazer qualquer coisa. Eu vou pedir desculpas 1000 vezes. Eu desliguei. Bloqueei o número. E então bloqueei o número de Tiago também. E por medida de segurança, bloqueei o número da Dona Célia, a sogra de Mariana, caso ela tentasse entrar em contato por lá. Sentei no sofá do meu pequeno apartamento alugado e finalmente deixei as lágrimas virem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de libertação, de finalmente, depois de 63 anos, ter colocado limites, ter dito não, ter escolhido a mim mesma. Nas semanas seguintes, Dr. Henrique acelerou todos os processos. A doutora Patrícia desocupou o apartamento no prazo de 30 dias e eu retomei a posse. Voltei a morar no meu apartamento. Meu apartamento de 800 mil reais, agora avaliado em 1.050.000. As paredes conhecidas. Os pisos que Antônio e eu instalamos juntos há 20 anos. A vista da janela que eu sempre amei.
Eu estava em casa de novo. O processo da herança avançou. Dr. Henrique trabalhou com o escritório português e, em 11 semanas no início de janeiro, tudo estava resolvido. O apartamento em Lisboa foi transferido para meu nome. Os investimentos foram liquidados e transferidos para minha conta. E em uma manhã de sexta-feira, dia 8 de janeiro, olhei para o saldo da minha conta bancária e vi R$ 4.823.000. Sentei no chão da sala e chorei. Chorei de choque, de gratidão, de incredulidade. Eu, que um ano atrás vivia com R$ 1.300 por mês, agora tinha quase 5 milhões de reais. Eu, que achava que morreria pobre e sozinha, agora tinha segurança financeira para o resto da vida. Eu, que sempre vivi para os outros, agora poderia viver para mim. E foi exatamente isso que fiz. Vendi o apartamento em Porto Alegre por R$ 1.300.000. Somando com a herança, eu tinha R$ 6.200.000. Investi 5 milhões em fundos conservadores que me davam renda de aproximadamente R$ 25.000 por mês. Reservei 1 milhão para viver. E então fiz algo que nunca, em 63 anos de vida, eu tinha feito. Comprei uma passagem só de ida para Lisboa. Cheguei em Portugal no dia 23 de fevereiro, em uma manhã fria, mas ensolarada. O aeroporto de Lisboa era moderno, eficiente. Peguei um táxi até o apartamento da Baixa, aquele que tinha herdado da tia Alice. Era um segundo andar em um prédio antigo, com azulejos azuis na fachada, janelas grandes com vista para uma praça arborizada. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Simples, mas aconchegante. Tinha móveis básicos que a tia tinha deixado. Uma mesa de madeira na sala. Um sofá bege. Uma cama de casal no quarto principal. Deixei minha mala no chão. Caminhei até a janela, abri as cortinas e olhei para a praça lá embaixo. Havia crianças brincando, idosos sentados em bancos tomando sol. Um homem tocando violão. Lisboa. Eu estava em Lisboa, do outro lado do oceano, a 8.000 quilômetros de distância de Porto Alegre, a 8.000 quilômetros de distância de Mariana. E eu me senti livre, absolutamente, completamente livre. Nos meses seguintes construí uma vida nova. Matriculei-me em aulas de pintura em aquarela em uma escola de arte perto do Chiado. Algo que sempre sonhei fazer, mas nunca tive tempo ou dinheiro. Fiz amigas. Conheci Leonor, uma portuguesa de 59 anos, professora aposentada, que também estava recomeçando a vida depois de um divórcio difícil. Conheci Maria João, brasileira como eu, 61 anos, que tinha se mudado para Portugal 10 anos atrás e nunca mais voltou. Conheci Claire, uma francesa de 72 anos que pintava paisagens lindas e me ensinou técnicas de sombreamento. Comecei a viajar. Fui para o Porto passar um fim de semana. Visitei os vinhedos do Douro. Fui de trem até Paris e passei 5 dias vendo museus. Fui de avião até Roma e caminhei pelo Coliseu. Fui até Barcelona e me perdi pelas ruas sinuosas do bairro gótico. Eu viajava. Eu, Helena, que nos últimos 20 anos não tinha saído de Porto Alegre, agora viajava pela Europa. E a cada lugar que eu visitava, a cada quadro que eu pintava, a cada café que eu tomava sentada em uma praça ensolarada, eu pensava: valeu a pena, toda a dor, todo o sofrimento, valeu a pena para chegar aqui. Enquanto isso, através de uma amiga em comum, fiquei sabendo o que aconteceu com Mariana. Eles tentaram desesperadamente conseguir os R$ 320.000 em 60 dias. Tiago foi a todos os bancos pedindo empréstimo, mas a renda dele não era suficiente para aprovar um valor tão alto sem garantias. Tentaram vender a mansão, mas o mercado imobiliário estava em baixa e os compradores que apareceram ofereciam no máximo R$ 700.000, menos que o valor que eles deviam somando o financiamento com outras dívidas que tinham acumulado, mantendo o padrão de vida alto.
Os 60 dias passaram. O banco iniciou o processo de execução. A mansão foi a leilão. Foi arrematada por R$850 mil. O banco pegou os 320 mil que eram devidos, mais taxas e juros, sobrando para Mariana e Tiago apenas R$300 mil. Eles usaram esse dinheiro para quitar dívidas de cartão de crédito e empréstimos pessoais que tinham feito tentando manter as aparências. Ficaram sem nada. Tiveram que alugar um apartamento de 2 quartos em um bairro bem mais simples. Tiago teve que fechar 2 das 3 imobiliárias, porque não conseguia mais pagar os custos operacionais. Mariana teve que voltar a trabalhar. Aceitou um emprego em um escritório de arquitetura pequeno, ganhando R$5 mil, muito menos que ganhava antes. Enzo entrou em creche pública porque não tinham mais dinheiro para babá particular. A vida deles desmoronou. E eu não senti pena. Senti nada. Uma neutralidade estranha. Porque eu sabia que eles não estavam sofrendo por minha causa. Estavam sofrendo pelas consequências das próprias escolhas. Eu apenas retirei meu suporte. Eu apenas parei de ser a rede de segurança que os permitia viver, além das possibilidades enquanto me tratavam como lixo. 1 ano se passou. Eu estava em uma cafeteria em Alfama, bairro antigo de Lisboa, pintando uma aquarela da vista dos telhados laranjas e das ruelas estreitas. Era maio. O sol estava quente, mas uma brisa fresca vinha do rio Tejo. Leonor estava sentada comigo lendo um livro. Estávamos em silêncio confortável. Aquele tipo de silêncio que só existe entre amigas verdadeiras. Meu celular tocou. Um número do Brasil que eu não conhecia. Hesitei. Poderia ser Mariana ligando de outro telefone. Mas também poderia ser algo importante. Atendi. Alô? Helena? Uma voz feminina, mais velha, que eu não reconheci imediatamente. Sim, quem fala? É a Célia, a mãe do Tiago. Ah, a sogra de Mariana, Dona Célia, da festa de aniversário do Enzo, onde eu fui excluída. O que você quer, Célia? Helena, eu sei que não tenho direito de pedir nada depois de tudo, mas preciso falar com você. Sobre a Mariana. Meu coração se apertou ligeiramente. Apenas ligeiramente. O que tem a Mariana? Ela não está bem, Helena. Depois que perderam a casa, ela entrou em uma depressão profunda. Está fazendo terapia, tomando medicamentos. E Tiago? O casamento deles está ruim. Muito ruim. Eles brigam constantemente sobre dinheiro. Continuei em silêncio. Helena, eu sei que ela te magoou. Eu sei que foi terrível o que aconteceu. Mas ela é sua filha. E o Enzo sente sua falta. Ele é tão pequeno, mas toda vez que vê uma foto sua que ainda tem pela casa, ele aponta e diz: Vovó. Ele lembra de você. Senti lágrimas formando nos cantos dos olhos. Enzo, meu neto, que eu não via há 1 ano e 2 meses. Célia, por que você está me ligando? Mariana pediu? Não, ela não sabe que estou ligando. Ela tem muito orgulho para isso. Mas eu vi o que aconteceu naquela noite, do aniversário do Enzo. Eu vi como ela te tratou. E na época, eu não disse nada. Para minha vergonha, eu não disse nada porque estava mais preocupada com minha festa, com as aparências, com o que os convidados iriam achar. E isso me corrói todos os dias, Helena, porque você não merecia aquilo. Respirei fundo. Não esperava esse pedido de desculpas. Obrigada por dizer isso, Célia. Significa alguma coisa. Mas eu não estou pedindo para você voltar para a vida dela. Não estou pedindo dinheiro. Não estou pedindo nada além de uma coisa. Permita que o Enzo te conheça. Ele merece ter a avó na vida dele. E você merece conhecer seu neto. A ligação terminou 5 minutos depois. Prometi pensar a respeito. Desliguei e fiquei olhando para o celular na minha mão. Leonor, que tinha ouvido a conversa inteira sem interromper, colocou a mão no meu ombro. O que você vai fazer? Não sei. Respondi honestamente.
Parte de mim quer ver o Enzo. Ele é inocente em tudo isso. Mas a outra parte tem medo de abrir essa porta e deixar Mariana voltar para minha vida. Voltar para o ciclo de usar e descartar. Você não precisa decidir agora, Leonor disse gentilmente. Mas, Helena, posso te dizer uma coisa? Você é uma das mulheres mais fortes que eu conheço. Você reconstruiu sua vida do zero aos 63 anos. Você estabeleceu limites que a maioria das pessoas nunca tem coragem de estabelecer. Você está feliz agora. Genuinamente feliz. Nada que você decida vai mudar isso. Você já ganhou. Você já venceu. Então não tenha medo. Você tem o poder agora. Ela tinha razão. Eu tinha o poder. E dessa vez, se eu escolhesse deixar o Enzo entrar na minha vida, seria nos meus termos. Não nos de Mariana. 2 semanas depois, respondi a Célia. Disse que estava disposta a conhecer o Enzo, mas apenas o Enzo. Por videochamada primeiro, para ver como ele reagia. E se fosse bem, talvez uma visita no futuro, com horário marcado, em local neutro, com tempo determinado. Limites. Sempre limites. A primeira videochamada aconteceu em um domingo de manhã. Célia ligou, e lá estava ele. Enzo. Agora com 2 anos e 3 meses. Cabelo castanho encaracolado. Olhos cor-de-mel. Um sorriso banguela porque tinha acabado de perder o primeiro dente de leite. Enzo, olha quem está aqui. É a vovó Helena. Célia disse, virando a tela do celular para ele. Ele olhou para mim. Ficou tímido primeiro. Mas então, lentamente, um sorriso foi se formando no rostinho dele. Vovó? Ele disse. E meu coração se partiu e se remontou ao mesmo tempo. Oi, meu amor. Oi, meu netinho lindo. Eu disse, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Conversamos por 20 minutos. Ele me mostrou seus brinquedos, me contou sobre a creche, cantou uma música que tinha aprendido. E quando a chamada terminou, ele acenou e disse, tchau, vovó, te amo. Desliguei a chamada e chorei por 1 hora inteira. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de esperança, de possibilidade, de uma nova chance. Mas dessa vez, uma chance sob minhas condições. Mariana nunca entrou em contato direto comigo. Soube através de Célia que ela sabia das videochamadas com Enzo, mas não interferia. Talvez por orgulho, talvez por vergonha. Talvez porque finalmente entendeu que tinha perdido o direito de exigir qualquer coisa de mim. Hoje, 3 anos depois daquela noite chuvosa em que fui excluída do aniversário do Enzo, estou sentada na varanda do meu apartamento em Lisboa, tomando um café enquanto o sol da manhã aquece meu rosto. Tenho 66 anos. Meu cabelo está completamente branco agora. E eu gosto assim. Uso roupas coloridas que compro em brechós charmosos do Chiado. Tenho uma rotina tranquila. Acordo às 7, faço yoga, tomo café da manhã, pinto durante 2 horas, almoço com minhas amigas, leio à tarde, janto algo leve, assisto a um filme ou série, durmo cedo. É simples, é pacífico, é meu. Continuo pintando. Já vendi 3 quadros em uma galeria pequena aqui da Baixa. Não preciso do dinheiro, obviamente, mas a sensação de alguém querer comprar algo que eu criei é indescritível. Viajo 1 vez por trimestre. No último ano fui à Grécia, à Croácia e à Escócia. Minha lista de lugares para conhecer antes de morrer está ficando cada vez menor. Financeiramente, estou mais que confortável. Meus investimentos rendem R$25.000 por mês. E eu gasto menos da metade disso. O resto eu reinvisto ou dou para instituições de caridade que ajudam mulheres idosas em situação de vulnerabilidade. Porque eu sei como é. Eu sei como é sentir que sua vida não tem valor. E se eu posso ajudar uma mulher a não sentir isso, então meu dinheiro está sendo bem usado. Quanto a Mariana, mantemos uma distância respeitosa. Falamos pelo Enzo. Apenas sobre o Enzo. Eu o visito 2 vezes por ano, sempre em datas combinadas, sempre por alguns dias,
sempre ficando em hotel. Não durmo na casa dela. Não participo de eventos de família. Sou a avó que vem, passa tempo de qualidade com o neto e vai embora. E está bom assim. É o que eu consigo dar. E é o que ela merece receber. Mariana nunca pediu desculpas formalmente. Nunca disse: "Mãe, eu estava errada. Mãe, eu te magoei profundamente. Mãe, eu fui gananciosa e cruel." Mas eu não espero mais isso. Perdão não precisa vir com pedido de desculpas. Perdão é algo que você faz por você mesma, para liberar o peso que está carregando. E eu perdoei Mariana. Não porque ela mereceu, mas porque eu mereço viver sem esse peso. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa voltar a ser quem eu era. Não significa abrir a porta para ela me usar novamente. Perdão com limites. Amor com fronteiras. É possível. E é necessário. Às vezes me pergunto se fui cruel. Se fui muito longe ao revogar aquela garantia. Ao cortar contato. Ao sair do país. Às vezes acordo no meio da noite com aquela vozinha da culpa sussurrando: "Mas ela é sua filha. Mas é família. Mas você deveria ter relevado." E sabe o que eu faço? Levanto, vou até a janela, olho para Lisboa dormindo sob o luar e lembro: eu não fui cruel. Eu estabeleci limites. Estabelecer limites não é crueldade. É sobrevivência. Minha filha queria que eu desaparecesse. Disse aquilo entre risadas naquela porta. Seria constrangedor você aparecer assim. E eu dei a ela exatamente o que pediu. Desapareci. Mas não do jeito que ela esperava. Não como a mãe coitada, sozinha e pobre em Porto Alegre, esperando por migalhas de atenção. Desapareci como Helena, mulher livre, independente, vivendo em Lisboa, viajando pelo mundo, pintando, rindo, vivendo. E sabe o que eu aprendi nesses 3 anos? Que às vezes a maior vingança não é punir. É simplesmente viver bem. Viver tão bem que a pessoa que te magoou percebe o que perdeu. Viver tão bem que você mesma percebe o que estava perdendo ao se sacrificar por quem não valorizava. Não sou rica por causa dos milhões na conta bancária. Sou rica porque tenho paz, tenho liberdade. Tenho amigas verdadeiras que me escolheram, não porque eu dava dinheiro a elas, mas porque genuinamente gostam da minha companhia. Sou rica porque acordo todos os dias e penso: hoje eu vou fazer o que eu quiser. Isso é riqueza. Isso é vitória. Se você está lendo essa história e se identifica, se você também é aquela pessoa que se sacrifica, que dá e dá e dá, até não sobrar nada, eu quero te dizer uma coisa. Você não precisa continuar assim. Estabelecer limites não te faz má pessoa. Dizer não te faz egoísta. Escolher você mesma não te faz cruel. Às vezes, a maior gentileza que você pode fazer por si mesma é simplesmente parar. Parar de carregar pessoas que deveriam estar caminhando sozinhas. Parar de se esvaziar para encher outros. Parar de aceitar migalhas quando você merece o banquete inteiro. E se as pessoas te chamarem de egoísta por isso, deixa. Quem nunca foi esvaziado até a alma não tem direito de julgar quem escolheu se encher novamente. Hoje, olhando para trás, não me arrependo de nada, nem dos sacrifícios, porque eles me ensinaram minha força, nem das decepções, porque elas me ensinaram meu valor, nem das escolhas difíceis que fiz, porque elas me trouxeram para onde estou agora. E onde estou agora é exatamente onde deveria estar, em paz, inteira, livre. Minha filha queria que eu desaparecesse, e eu desapareci. Mas no processo, eu me encontrei. E essa, no final, é a melhor vingança de todas. Simplesmente viver. Viver bem. Viver completa. Viver feliz. E é exatamente o que eu pretendo fazer pelos próximos 20, 30 anos que me restam. Viver. Intensamente. Plenamente. Por mim. Agora, se você gostou dessa história, se ela tocou seu coração
ou te fez pensar sobre suas próprias relações, eu te convido a assistir ao próximo vídeo, aqui do canal. Porque tenho mais histórias de superação, de mulheres que encontraram sua força quando tudo parecia perdido, de reviravoltas que vão te deixar de boca aberta. Clica ali, vem comigo e vamos juntos celebrar cada vitória dessas mulheres incríveis que se recusaram a ser diminuídas. Te espero lá.